Nós vamos iniciando o nosso trabalho, então, em formato de workshop. Workshop é um momento onde a gente reúne num número menor de pessoas. Esses formatos nossos aqui para cursos específicos são exatamente com esse pensamento, para facilitar o trabalho, com assunto comum, né, um tema em comum para todos, e você tira esse tempo utiliza esse tempo muito mais para objetividade e respostas pontuais, perguntas e respostas pontuais, do que para a teoria em si. Nós não teríamos tempo, obviamente, aqui para nos aprofundarmos na gestão de pessoas na área pública, que a gestão de pessoas para a área municipal gera, por exemplo, uma pós-graduação, que a Unipública fornece aí, uma pós-graduação você pode gastar até 16 meses com ela. Tem muito que se falar sobre gestão de pessoas. A gente começa com o RH, com recursos humanos, que é um conceito que já não se adota muito hoje na iniciativa privada e no setor público, porque hoje já se fala mais em gestão de pessoas. Gerir pessoas é bem mais do que preencher fichas, preencher relatórios, assinar em livros. Gestão de pessoa é muito mais que isso, e exige muito mais que isso. Temos tido frequentemente mudanças de conceitos. A gente chama de quebra de paradigmas. Estamos quebrando paradigmas em todas as áreas, na gestão de pessoas também. Aqui na área pública, na Constituição de 1988, promulgada no dia 5 de outubro daquele ano, ela trouxe um rigor maior na gestão de pessoas, entendendo que o poder público não é a casa da mãe Joana, que o recurso público ele é bancado pela população, com pesados tributos, impostos, taxas, contribuições, e precisa ser bem gerido. Por outro lado, se a população investe no recurso humano, a população está a fim de receber o trabalho dessas pessoas transformado em bons serviços públicos. Quando você tem alguém passando de frente à sua casa, ou de frente à sua casa, com um caminhão, de manhã geralmente, gritando, 3 ou 4 pessoas com gritos e assovios, retirando o latão de lixo, o pacote de lixo, jogando no caminhão. Já perceberam como é que eles são animados? Me parece que a equipe mais animada do Executivo Municipal são os lixeiros, os catadores de lixo. Geralmente gritando e alegres. Uma das razões disso deve ser a remuneração, porque a remuneração faz-me rir, alguns chamam. Por outro lado, eles são uma categoria, não sei se vocês já perceberam, que eles têm um horário diferenciado. Olha só o horário diferenciado. Começam bem de manhã e encerram antes do fim do dia. Em alguns lugares, eles trabalham até à noite. Mas o que motiva é trabalhar no horário que nós não estamos trabalhando? Para quem não gosta de levantar muito cedo, principalmente em inverno como esse, não é uma boa, não ficaria feliz. Eu acho que a diferença, eu tenho para mim, num conceito de aproximadamente 30 anos lidando com a área pública municipal, eu tenho para mim que a grande felicidade deles é por terem uma tarefa a ser cumprida e que depende só deles. E ao encerrá-la, não importa a jornada que eles tenham, eles estão liberados para fazer outras tarefas particulares. Já perceberam isso? Sabiam que eles, independentemente de existir um controle de jornada ou de ponto na área pública, eles possuem tarefas? Alguns setores são assim, como a própria limpeza das ruas, os garis, tem lá uma cota, uma região que eles realizam e encerrou. Né? Nós vamos falar nessa tarde nessa questão de jornada, diferença de jornada, de expediente. Como é que funciona essa questão de cumprimento de jornada? Como é que funciona expediente? E essa grande novidade que tem aí hoje na reforma trabalhista, pronta para ser aprovada praticamente lá no Senado, já aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista traz boas novidades, mas uma delas é tratar do serviço à distância,
Viram isso? Teleserviço? Teleserviço ou teletrabalho. Tem pessoas que não vão ao trabalho, estão trabalhando e agora nós passamos a regulamentar isso. A reforma trabalhista vai regulamentar essa possibilidade de trabalhar à distância. Esse que vos fala trabalha aproximadamente 60% a 70% de teletrabalho já há algum tempo. Independente de eu estar aqui, alguns dias eu fico isolado durante o dia todo, não me importa onde eu esteja, eu estou realizando as minhas tarefas. São novidades que surgiram, quebras de paradigma. Olha lá no tratamento com as pessoas que chegam ao trabalho, segundo o artigo 482 da CLT, numa das suas alíneas, trata daquelas pessoas que chegam alcoolizadas no trabalho. Teor etílico, né, o cheiro ali da bebida alcoólica, o comportamento, a vista avermelhada, a falta de equilíbrio, alguns estão até firmes, mas a vista avermelhada e exalando o cheiro da bebida alcoólica, e que nós até algum tempo atrás tínhamos respaldo do judiciário para demiti-los por justa causa. Como é que funciona hoje? Se isso acontecer lá na Câmara ou na Prefeitura, o que vocês vão fazer? Alguém chega cambaleando lá, o que é que vocês fazem? Pode falar. Abre uma sindicância? Pode ser. É interessante, porque nós vamos ter que investigar a razão. É porque é um garoto jovem ainda, ou uma garota, ou até um senhor, uma senhora que não se aguentou no final de semana e exacerbou, então a famosa ressaca de segunda-feira. Aquilo é habitual? Foi só naquele dia? Nós vamos ter que levantar isso, porque ainda continua sendo motivo de demissão por justa causa. Sabiam disso? Ainda é possível demitir por justa causa. Mas a quebra do paradigma é no sentido de que agora nós temos que investigar as razões. Se detectarmos que é uma dependência química daquela pessoa ao álcool, ela tem que entrar para uma fase de tratamento com apoio da administração pública, apoio até psicológico, e é de verdade, você é obrigado a dar apoio. Óbvio que se estiver sob licença para tratamento da saúde, essa pessoa vai estar vinculada à previdência que lhe competir, né? O regime próprio, o regime geral, mas o poder público tem a obrigação de cuidar dessa pessoa como doente que é. Mas se não for doente, bye bye, até logo, tchau, vai cuidar de outra coisa, menos ficar aqui, né, com esses comportamentos. Se você perceber que é um comportamento da pessoa, aí merece uma demissão. Quebras de paradigma. Nós estamos estudando tudo isso. Por exemplo, o plano de carreira. O plano de carreira antigo, ele previa, não sei se vocês se lembram, como é que os planos de carreira antigos diziam que tinha que medir e promover o funcionário. Como é que a gente era promovido no passado aí? Alguém já ouviu falar há 10 anos atrás? Quais as razões da promoção? Antiguidade e merecimento. Bom, vamos lá. Então você, meu amiguinho, você já tem 5 anos aqui, vou te dar um prêmio, você agora vai ganhar carreira porque já tem 5 anos que está nesse mesmo cargo público. Coisa mais boba, né? Quanto mais tempo eu ficar aqui, porque eu tenho estabilidade. Não tinha nem avaliação se aquela pessoa merecia ou não merecia ficar, só por eu estar, eu já merecia uma promoção, né? Tratavam até como promoção isso. Não tem mais esse conceito. Hoje não se acha isso legal, não é bacana isso, não dá certo. Vamos substituir, o merecimento continuou, né? O merecimento hoje a gente chama de bom desempenho, avalia-se o desempenho. Mas merecimento também é quando eu me capacito. Hoje é muito mais importante eu medir e promover alguém porque buscou conhecimento, capacitação, que vai transformar em eficiência, em condição de melhor prestar o serviço, do que só porque ele está ali há 5 anos, 10 anos. Não tinha noção, não tinha lógica aquilo.
Hoje a gente quebrou esse paradigma. Hoje a gente fala assim, bom, então vamos lá, você está sentadinho aqui fazendo o curso, imprima depois o seu certificado, guarde ou apresente lá no departamento competente, né? Os municípios maiores têm um departamento só para receber esses títulos, e vai acumulando, né? Prefeituras como Londrina, daqui a pouco nós vamos mexer um pouquinho no site da Prefeitura de Londrina, é fácil localizar lá essa parte de avaliação de desempenho, a carreira dos profissionais. Eles já têm um departamento que você terminou esse curso, você leva lá e vão colocando no banco de títulos. Quantas horas? 7 horas, 14 horas, 12 horas. Você precisa de chegar a 100, ao número de 100 horas, para um gatilho levar você para a casinha da frente, naquela planilha do plano de carreira, naquela tabelinha. Agora, até você chegar a 100, eles vão validando os seus certificados. Porque você está aqui sentado fazendo um curso como esse, não pense você que é para a sua alegria ou para a nossa alegria. É para a alegria da população que vai receber melhores serviços públicos, para a alegria do gestor, que não vai ser punido por irregularidades que vocês vão auxiliar a evitar, e vocês serão pessoas melhores. É comprovado que o ser humano, ele vai melhorando conforme ele vai entendendo os conceitos das coisas e conforme ele vai compreendendo a sua profissão, ele vai ganhando motivação para trabalhar. Ele está compreendendo, e é como é gostoso quando a gente sabe e aplica, né, doutor Nelson? Não é excelente quando você orienta alguém, quando você diz, não, isso não é assim, não faça assim, faça dessa outra maneira, é espetacular. Por isso que os velhinhos, depois de uma certa idade, eles começam a mudar os valores. Tem um livro que eu gosto de presentear meus amigos depois dos 50 anos, eu gosto de presentear com um livrinho, e o nome do livrinho é Saber Envelhecer, escrito por um filósofo de 2000 anos atrás. E esse livro, ele explica as várias etapas da vida. Mas interessante é a discussão dentro do livro, porque são 2 discípulos, 2 pupilos, 2 alunos, perguntando para o mestre, entrevistando o mestre durante o livro todo. E eles vão perguntando para o mestre, o que o mestre perdeu em ser velho? O que o senhor acha? O senhor não está chateado porque... Como é que funciona a infância? Assim, assim, assim. Como é que funciona a adolescência, a juventude, a idade adulta? O senhor não perdeu várias coisas? Eles chegam ao ponto de dizer para ele, e no sexo? Não é chato chegar nessa idade e não ter mais graça no sexo? E ele diz assim, olha, o interessante na vida é que quanto mais você vai adquirindo conhecimento e vai experiências de vida e conhecimentos seculares, você vai alcançando posições que os seus valores vão se alterando e certas coisas vão te dando mais satisfação. E no final ele diz assim, por exemplo, atendê-los, compartilhar com vocês o meu conhecimento é o que mais me satisfaz na vida. Não teria graça nenhuma eu ter aprendido se eu não compartilhasse. E assim, e com isso, então, nós estamos por aí quebrando paradigmas. Bem-vindas e bem-vindos, nós vamos trabalhar agora à tarde, então, a partir dessa abertura teórica minha, nós vamos fazer um trabalho muito mais específico, falando dessas novidades. Mas eu quero bastante aqui, o curso tem este painel, terá um segundo painel em sequência, nós vamos, tanto neste quanto no outro, trabalhar no sentido de destacar para vocês o que está errado dentro dessa gestão de pessoas, e tudo isso que eu estou passando a vocês, qualquer um ponto que eu disse, ou que eu disser aqui, você pode me indagar posteriormente, dizendo, professor, eu não achei isso no material do ambiente virtual, ambiente eletrônico, eu não encontrei tem um acórdão aí, professor, que o senhor que diga que pelo conhecimento eu posso ser melhorado, ou que diga que é justa causa ou não é justa causa a demissão de alguém alcoolizado, qual o procedimento que deve ser feito, eu posso passar para vocês a documentação e as decisões dos tribunais, de contas
e judiciais sobre esses assuntos. Mas eu não quero ficar gastando esse tempo, nós não temos esse tempo agora à tarde para ficar na teoria de cada tema. Eu vou dizer para vocês o que está certo e o que está errado. E vocês vão me indagando. E nós vamos consertando aqui o seu departamento naquilo que você já detectou, ou naquilo que você não detectou, que tenha uma certa dúvida, ou até naquilo que você pensa que está correto e que possa ter lá uma discussão ou um questionamento. E, de repente, você vai se virar e dizer para mim algo que eu não sei ainda, e nós vamos trocar esse conhecimento e as informações daquilo que eu vivo há 30 anos nesse meio, professor, consultor, advogado, e já atuei por muito tempo lá onde vocês estão. E a cada dia nós estamos lidando com esses setores. E tem um detalhe, viu, vereador? Que nós estamos tratando aqui, vamos tratar agora à tarde, o senhor não encontra em nenhum livro no Brasil. Não tem resposta pronta, não tem literatura que responda certas coisas na Câmara Municipal. Como é que funciona? Tem assuntos que são genéricos na Câmara Municipal, mas eu garanto que você vai ter sobre a sua mesa. Porque se isso fosse tão fácil, os meus colegas advogados que me dão a honra de estarem presentes aqui neste curso, não estariam aqui, eles comprariam um livro e teria lá a resposta. É que é um universo tão grande esse da gestão de pessoas, tão grande, que poderíamos, como eu disse, uma pós-graduação de 18 meses, ou escrever livros para encher essa parede, e nós não esgotaríamos os assuntos. Por isso que nós vamos assim, ó, ponto a ponto, o que pode e o que não pode. Fiquem muito à vontade para anotar no caderninho e, posteriormente, para nos perguntar, em forma de tutoria, de acompanhamento do curso, aos nossos alunos, nós forneceremos. De repente, você chega lá e diz, prefeito, presidente da Câmara, o professor disse que isso aqui não pode. Com base em quê? Professor, com base em quê? Com base nisso. Combinados? Vamos lá. Nós temos uma apostila no ambiente virtual. Ela não é fornecida a vocês por inúmeras razões, e uma delas é econômica, óbvio. Mas a mais interessante razão é que o aluno fica folheando, saltando para lá e para cá na leitura, e nós temos pouco tempo, o que importa é a nossa interação. Então, esse material vai estar lá disponível para você, tipo, domingo de manhã, 6 horas da manhã, pode levantar, vai lá, estuda a apostila, sábado à noite, tipo 9 da noite, da 9 à meia-noite você consegue ler essa apostila todinha, escolhe o seu horário. Não gostaram aí dos horários alternativos? Fica a seu critério, pode ser no celular, onde você queira, né? E a gente vai bater um papo bem objetivo. Equipe... Aí, ó. Inclusive, quem quiser já está lá, você entra, acessa, tem tanto ela quanto o outro material. Mas não acesse agora não. De preferência, ainda não. Tá certo? Pois bem, nós vamos trabalhar no primeiro... Se o Bruno puder, a equipe puder me disponibilizar daqui a pouco o cronograma do conteúdo programático que foi divulgado, de repente eu entro até aqui pela internet no próprio site. Pode ser? Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Lá no primeiro. Isso. Eu gostaria de fazer aqui uma separação. Entre agente público, agente político, funcionário, servidor e empregado público. Primeiro, esse conceito muito rápido aí disso tudo, para nós falarmos de estrutura administrativa. Então, assim, quando eu falo agente público, eu estou dizendo que são todos vocês, mais o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, o conselho tutelar, os cartorários. Eu estou falando de agente público, todos aqueles que realizam serviço público. O terceirizado, o estagiário. Levanta a mão aí, tem estagiário na sua prefeitura ou na Câmara? Estagiário? Tem, né? Quem não tem ainda, não perca tempo. É uma grande opção a contratação de estagiários na administração. Nós falaremos disso depois. Toda pessoa que prestar um serviço público é agente público.
Beleza? Combinado isso? Aí nós começamos a desmembrar um agente público político. Quem será que é agente público político? Lá no seu município, Patrícia. Quem seria agente público político no seu município? Vereador é um agente político? É, pessoal? É um agente político? O mais político de todos os agentes, lá no município. Quem mais? O prefeito é agente político? Muito político, né? Até aquele que está começando agora, se ele enfrentou uma campanha, já é um político. Porque se ele sou eu não sou político. Não seria prefeito, não sou, porque eu não sou político. Só topa uma candidatura quem é agente político. Eu sou político na minha vida particular. Faço política na minha casa, no meu trabalho, no clube, na igreja, na rua, com os meus relacionamentos. Política é gerir relacionamentos. E a gente faz. Nós trabalhamos política o dia todo. E o grande pensador, filósofo político, Platão disse há 2.300 anos atrás: tenho pena de quem diz que não gosta de política, porque será governado por um político. Não tem o que evitar. Você goste ou não goste, você será governado por um agente político. Goste ou não goste, você faz política. A gente faz política. E eu, às vezes, comparo para os vereadores, né, eu comparo a campanha política que eles realizam com o namoro e casamento. E digo para eles, quando do meu namoro, eu tentei mostrar o meu lado bom, tentei agradar de todas as formas, né? E o casamento é mais ou menos como os políticos dentro do mandato, né? Porque daí ele esquece tudo que ele prometeu lá no namoro e começa agora a agir diferente. Eu digo para eles, que coisa doida, né? Você fez política a vida toda para assumir o cargo e quando você assume, você tem que continuar fazendo política, sim, buscando satisfazer os anseios da população. É claro que nem toda vez a gente consegue. Eles jamais conseguirão atender em todas as possibilidades. Vamos lá. Agente político do município. Prefeito. Quem mais? Vereador. Quem mais? Vice e secretários. Os secretários municipais, eles foram alçados pela nossa Constituição de 88, sobretudo na reforma de 1998, 10 anos depois, 98, emenda 19. Tanto é que a Câmara Municipal é quem fixa o subsídio deles. Naquela súmula 13, a súmula vinculante 13 do STF, que proíbe o nepotismo, a contratação de parentes, naquele mesmo processo que editou aquela súmula, que motivou a edição daquela súmula, aquele processo eles disseram, os ministros do Supremo, que secretários podem ser contratados parentes. Pode? Tudo bem até aí, então? Se eu for prefeito, posso contratar minha esposa como secretária. Não tem problema nenhum? Primeiro ensino para vocês. Antes do prefeito nomear os seus respectivos secretários, se dentre eles tiver um parente até 3º grau do prefeito e do vice, não confundam lá com a Câmara, que é outro poder. Parentes do prefeito, do vice, de qualquer servidor comissionado ou em função gratificada dentro da prefeitura, antes dele nomear esse parente, de qualquer servidor comissionado ou em função gratificada, esse parente do vice ou esse parente do próprio prefeito, ele deve ir à lei orgânica local e verificar se ela não proíbe que até os secretários não possam ser parentes. É que o Supremo Tribunal Federal disse que se a sua lei orgânica disser, eles se curvam a ela, que ela tem força para ampliar o combate à imoralidade. Vocês entenderam isso? Então, a regra do Supremo é no sentido de que não há proibição, vírgula, desde que a sua lei orgânica não proíba, ok? Pois bem, prefeito, vice, secretários, vereadores são agentes políticos, mas eu quero acrescentar mais uma palavrinha aqui. Quem
Quem são os agentes públicos políticos eletivos no município? Prefeito, vice e vereadores. Agente público político eletivo. Porque o secretário não é eletivo. Então, o secretário é um agente público político não eletivo. Mas ele é agente público político. Fechei essa questão. Dali para baixo, não venha me dizer que o diretor de recursos humanos da prefeitura é agente político. Não venha me dizer que o diretor-geral da Câmara seja agente político. E nenhum outro servidor seja agente político, público político. Todos serão agentes públicos administrativos. Políticos só, prefeito, vice, vereadores e secretários. Desmembrando ainda em agente público político eletivo e agente público político não eletivo, que são especificamente os secretários. O restante, agente público administrativo. Beleza? Tanto faz comissionado, efetivo, temporários, estagiários, agente público administrativos. Pois bem, nós temos então aqui uma outra confusãozinha que se faz entre funcionário e servidor. O que é o certo? Funcionário ou servidor? Servidor. Por quê? Será? Porque está servindo. Se alguém fosse mal educado aí, ia dizer assim, se fosse para eu responder, eu não teria pago por este curso. Quem tem que responder é você, professor. Que bom que todos são educados, né? Mas é só para provocá-los, porque, na verdade, servidor público é o genérico que a nossa Constituição acatou. Até a nossa Constituição de 88, nós todos éramos tidos como funcionários. A Constituição entendeu que funcionário é quem realiza uma função. Como a nossa Constituição de 88, ela separou cargos, empregos e funções, se eu disser que eu sou funcionário e eu for um efetivo de carreira, eu não sou funcionário, porque eu tenho a função, mas eu ocupo um cargo. Se eu disser que eu sou comissionado, eu ocupo um cargo, eu não ocupo função. Claro que no cargo eu exerço uma função, mas estando no cargo, todos nós somos servidores. Mas quer saber de uma? Não se preocupe com a nomenclatura na hora de falar. Se você disser funcionário, todo mundo vai entender. Isso é só para um conceito técnico que nós separamos os dois. Eu continuo falando funcionário, que eu acho mais tradicional, mais fácil de falar, inclusive. Às vezes nós falamos de empregado público, porque nós estamos tratando de emprego público que não é cargo. Mas ele será um servidor igual. Ele ocupa um emprego ou um cargo, tanto faz, ele é um servidor. Pode também ser apelidado de funcionário. Mas a diferença do empregado público e dos cargos, diferença básica, essencial, é que o empregado público ele é regido pela CLT. E o ocupante de cargo público é regido pelo estatuto. Levanta a mão aí, tem alguém seletista aí, algum município que optou pelo regime seletista, que não é estatutário? Todos são estatutários? Como temos os dois? Como? O normal é o estatutário, mas tem o pessoal da saúde. É isso? Ainda temos lá os agentes de saúde. Agentes de saúde, às vezes, ou quando você abre uma contratação temporária daquele seletivo lá, simplificado para professores ou para alguma coisa temporária, também costuma se jogar para a CLT. Deixa eu dizer para vocês que isso aí é uma confusão que os municípios estão fazendo, complicando a cabeça dos técnicos jurídicos, porque a nossa Constituição, no artigo 39, ele veio dizer, inclusive na reforma de 98, que deveria ter um regime único nos municípios. Foi uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo,
tirou a validade e disse para os municípios, olha, quem é seletista, fique aí, quem é estatutário, fique aí, não mude não, até a gente julgar o mérito, está parado esse mérito lá há décadas. Acontece que a gente criou confusão no município. Você quer ver o tamanho da confusão? Se é estatutário, é porque você optou pelo regime jurídico único. Pode ver que tem uma lei municipal lá, Estatuto do Servidor, não é isso? Estatuto do Servidor. É uma lei municipal. Você aprovou aquele regime. A lei diz assim, que aprova o regime jurídico único dos servidores. Se você aprovou um regime jurídico único, se único que jeito, se tem mais de um? Agora, esse não é o grande problema. O grande problema é agora, viu, doutor Nelson? Que eu posso ter lá na saúde um médico estatutário e um médico seletista, porque um ocupa cargo público, fez um concurso para cargo público, o outro fez um concurso para emprego público. Pô, professor, que confusão é essa que acontece? Muito simples, vocês entenderem. Quem foi que aprovou a nossa CLT? A CLT é uma lei do município, do Estado ou da União? É uma lei municipal, estadual ou federal? A CLT? Federal. Pois bem, quem é que pode alterar a CLT? A União Federal. Pode o vereador se levantar lá e dizer assim, eu quero mudar então esse artigo 482 da CLT, vamos fazer um projeto de lei aqui na Câmara, pode? Não pode. Os servidores ou funcionários que estão no regime da CLT, empregados públicos, não podem ter nenhum direito deles equiparados aos estatutários. Aí você tem lá 2 médicos, e está acontecendo muito isso por aí, um olha e diz assim, eu quero também essa licença prêmio aí de 3 meses, que depois de, sei lá, 3 anos, 5 anos aí, você tem direito de 3 meses, também quero. Aí teve lugar que até aprovou, foi lá, botou para a Câmara, diz, não, os seletistas também vão ter direito. A Justiça já disse, anula essa lei, prefeito. Como é que o senhor vai mudar, criar um direito que a CLT não tem? Ele não é seletista? Não, ele é seletista, mas eu estou dando um direito municipal. Então, ele é misto. Misto não existe essa figura de misto, de regime misto. Ou é um ou é outro. Está declarada inconstitucional qualquer alteração que você faça para o servidor seletista que não esteja previsto na CLT. É mole ou quer mais? Olha o abacaxi que vocês estão em mãos. Não é possível criar nenhuma obrigação ou direito que não seja aqueles. Aí os servidores estão olhando um para o outro e dizem assim, poxa, ele ganha 10, eu ganho 8. Porque ele tem benefícios disso, daquilo outro, eu não tenho. É assim. O que o judiciário diz? Que você pode mudar de regime, então. Então, eu não quero, esse pessoal todo vai mudar para o estatutário, vai ficar todo igual. Nananina, não pode migrar de regime. É como se você abrisse uma vaga aqui dentro para ele entrar sem fazer concurso para o cargo, porque não existia ele aqui no quadro de cargos, existia ele no quadro de empregos. Se ele vir para esse lado de cá, ele está escolhendo um outro município, como se fosse um outro município, porque ele está indo para outros direitos que quando ele realizou, mas e agora isso é injusto. Quando você realizou o concurso, Cristo, estava escrito o que lá? Emprego público. Ia ser regido pelo quê? Pela CLT. Você está reclamando de quê? Foi propaganda enganosa por acaso? Alguém disse para você e está dizendo? Não, disse que era CLT e está aí a CLT. Mas o cara está ganhando mais do que eu, porque ele fez um concurso que ganhava mais. Por que você não fez? No próximo você vai lá e faça o concurso. Daí abre-se um concurso para cargo de médico, de enfermeiro, de auxiliar, de técnico, o indivíduo vai lá e faz. Mas não é possível migrar. Juridicamente estou falando isso. Mas tem município que já criou lei, equiparou, estão lá pagando. O judiciário já disse que é ilegal. O TCE já disse que é ilegal. Não vou eu lá mexer na ferida, deixa quieto. Agora, se fizerem uma consulta, vão dizer não pode. Claro. Na minha cidade é assim, prefeitura, CLT, a Câmara Municipal, estatutária. Existe a possibilidade de a prefeitura também ser estatutária ou não?
Minha neta diria, numa situação como essa, ai, 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 ai. Onde é estatuto o município. Não é estatutário o poder, é estatutário o ente da federação, município. Município de Abatiá, no Paraná, estatuto. Os dois poderes são estatuto, porque o município é estatutário. Aquela lei foi para o município. Então, eu não consegui entender como é que lá você tem dois estatutos. Esse estatuto da Câmara é absolutamente inconstitucional, se é que existe um estatuto para a Câmara. Porque a Câmara, o Legislativo, não tem nem competência de iniciativa sequer para emendar o estatuto. Quem tem estatuto aqui, se levantar um vereador e dizer assim, eu vou apresentar aqui um projeto de lei para alterar o artigo tal do estatuto, inconstitucional por vício de iniciativa. Estatuto, a iniciativa é do Executivo. Mas o senhor não disse que é do município? Sim, do município, mas a incumbência de iniciar é do Executivo. Tem coisas no município que são meio confusas para a prática, mas na técnica elas estão bem definidas. A forma, se o vereador quer que seja feito introduzir uma alteração, seria ou fazer uma indicação, ou requerimento, Ao prefeito, anteprojeto. O gabinete do prefeito apresenta essa Isso. alteração. Aquela possibilidade de 4 para 6 meses da licença maternidade, por exemplo, que é uma boa, ela foi implantada para a iniciativa privada, não obriga a área pública lá na lei federal. No entanto, a área pública, alguns municípios já foram lá com projeto de lei e disseram, não, aqui a maternidade terá 6 meses. Não pode nascer com a Câmara de Vereadores, tem que nascer lá no Executivo esse projeto. Aí o vereador tem a intenção, é simples, faz um anteprojeto e encaminha. O que é anteprojeto? Só escrever ante. Faz o projeto e escreve anteprojeto. Nos dias de hoje, não sei se vai o hífen mais, eu acho que vai, né? Termina com vogal, começa com consoante, eu acho que vai o hífen. Ante. E manda para o prefeito. Se o prefeito dizer, gostei da ideia, vou tomar a iniciativa, é só ele tirar o ante e fica lá, projeto, está feito e manda para a Câmara. Porque a iniciativa, num outro curso talvez a gente aprofunda mais a questão do freios e contrapesos. Já ouviram falar do sistema de freios e contrapesos? O sistema de freios e contrapesos foi dito pelo Montesquieu, Marquês de Montesquieu, há uns 350, quase 350 anos atrás, que ele disse que só um poder consegue frear o outro. Desses 3 poderes que nós temos que ter dispositivo para um segurar o outro. Se deixar o poder concentrado na mão de um, já pensou se deixa para os vereadores o direito de apresentar, por exemplo, aumento de salário dos funcionários? O vereador vai dizer assim, ó, eu quero dar 50% para os... Eu acho que eles merecem. Mas e o Executivo aguenta pagar? Não aguenta. Então, é proibido. Para aquele poder, eu não posso dar palpite. Agora, a Câmara Municipal pode resolver o seu problema interno. Eu só quero concluir que, assim, estatuto, só um. Mas quadro de pessoal, estrutura administrativa e plano de carreira, cada qual com seu cada qual. Câmara pode ter, deve ter o seu quadro aprovado por ela, com iniciativa dela, inclusive aprovado por resolução, para não submeter a sanção do prefeito. Não, o Ministério Público ele não está explicando o que ele não aceita, já que eu vou entrar nesse ponto. Ele está dizendo que não é por resolução e está bagunçando a cabeça de todo mundo. E aí eu estou trazendo... Pelo princípio da isonomia... Independência. Tem que ser resolução. O Ministério Público fez o presidente assinar um ataque e transformar tudo em lei. Não, ontem eu recebi uma consulta dessa também, que a aluna lá de Boa Ventura do São Roque disse, ó, o Ministério Público disse que nós temos que fazer por projeto de lei. Eu digo, tá, então se você disser no quadro de pessoal que você está abrindo um cargo na Câmara de zeladoria, vai submete à sanção do prefeito. O prefeito não sanciona, ele veta, não há uma interferência entre os poderes? Mas já que eu aprofundo mais, porque o doutor tem razão, o MP está fazendo essa recomendação, não é que o MP esteja errado, está certo, só que eles não estão entendendo o que deve ser entendido e explicado.
dois projetos, duas proposições, 2 projetos têm que tramitar na Câmara para cada assunto desse interno na Câmara. Uma resolução e uma lei. Já que eu falo a diferença e o porquê que precisa dos dois. Quadro de pessoal. Vamos abrir um quadro, uma vaga aqui, de contador, de advogado, de zelador, de técnico legislativo. A Câmara está falhando. Levanta a mão quem é de Câmara Municipal aí. Muito obrigado. A Câmara está falhando, mas olha, absurdamente. Está pensando que é banco, que tem que devolver dinheiro para o Executivo, ou tem que economizar, Economia é uma coisa. Economia é uma coisa. Falta de gestão, descaso com a gestão é outra. Se eu imaginar que economia na minha casa, eu parar de pagar a luz elétrica, que me custa R$200 por mês, eu vou voltar a luz tocada a querosene, isso é má gestão, isso não é economia. Então, essa história da Câmara, dizer assim, não, eu não preciso de mais pessoal. Eu sempre tenho perguntado, você já tem suficiente? Já tenho. Me diz quem é aqui, ou no Paraná, que tem técnico legislativo de carreira, contratado com esse nome. Alguém contratado com esse nome, técnico legislativo, concurso público, que exigiu dessa pessoa uma graduação, ensino superior, técnico legislativo, concursado em Câmara Municipal. Tem alguém aqui? Com essa denominação. Município de Jataizinho. E tem uma pessoa ocupando esse cargo. Graduado? Quem mais tem? Eu não disse que não tinha ninguém. Mais ou menos 10% das câmaras têm. 90% não tem. Agora, olha para mim e responde. Qual que é a atribuição número 1 da Câmara Municipal? Legislar? Não chama de poder legislativo? Como é que você tem um poder legislativo que não tem um técnico legislativo, um cara que entenda de processo legislativo? Não tem, 90% não tem. Pode ver lá na tua região, 90% não tem. Hã? Não, os grandes municípios, aqui em Curitiba tem mais de um, inclusive, um departamento. Aqui tem um departamento de processo legislativo. Eles implantaram um processo eletrônico maravilhoso. Quando entra a proposição, já começa você seguir passo a passo onde está, dando despachos. Cada setor se manifesta, tem o controle de prazos dentro do processo legislativo, e nós não temos. De todos vocês aqui presentes, qual Câmara que tem um jornalista contratado de carreira? Dessa vez nem Jataizinho. Agora, dá para viver nos dias de hoje sem comunicação, gente? Hã? Dá para imaginar que uma Câmara Municipal não tem um jornalista de carreira. Eu estou falando aqui das funções técnicas de carreira. Aquela que o presidente muda, mas o cara que sabe fazer, continua fazendo. Pode até ter assessoria de comunicação, trocando a cada momento. Mas jornalista, para que o jornalista? Primeiro, para entender que comunicação não é só falar com as pessoas. Comunicação, nós precisamos de tratar de comunicação até de como receber as pessoas. Como receber na portaria da Câmara, como receber pelo site, como receber no direito de acesso à informação, como se comunicar com essas pessoas, como publicar no jornal, como publicar na televisão, o que publicar. E mais, Câmara Municipal de 1 a 10. É seu primeiro mandato? Temos 2 vereadores aqui. É o segundo? De 1 a 10. 3, perdão. De 1 a 10. Se perguntar lá na sua cidade hoje, para a população. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? João. João, o que você acha de fechar a Câmara Municipal? Se perguntar para o João, para a Maria, para o Pedro, para 10 pessoas. De 1 a 10, de 10 pessoas, quantas vão topar fechar a Câmara? Pode fechar, por mim pode fechar. Agora eu lhes pergunto, está faltando comunicação ou não? Você acha que de 1 a 10, a tua importância como vereador na sua cidade, de 1 a 10, tua importância, você acha que um vereador, você e um bom vereador na cidade, vale, de 1 a 10, vale quanto para a cidade?
Talvez o universo pode, né? Você acha, eu tenho certeza, e o Platão disse há 2.300 anos atrás, que não tem jeito, nós temos que ter governo. Nós não estamos precisando de inverter isso, gente, de comunicar bem? Pergunto, você, que já voltou, retornou como vereador, você acha que quem votou em você, não espera que você faça um bom trabalho? Todos esperam. Então, lá naquela eleição, não pensem vocês que deixaram de votar. Ah, eu não gosto. Igual agora estão dizendo por aí, né? Tem que acabar com o voto obrigatório. Primeira coisa, acabar com o voto obrigatório. Ah, vai te catar. Você não entende de voto obrigatório, meu amigo. Quem disse que tem voto obrigatório no Brasil? Alguém aqui já deixou de votar? Eu já. Por um motivo ou outro. Sabe quanto custa para você justificar? R$3. Aliás, para justificar não custa nada. Se você levar lá um atestado médico, te livra dos R$3. Eu não vou ficar lá comprovando nada, então eu vou lá. Já aconteceu 2 vezes. Quanto custa? R$3. Paga ali na hora e vira as costas e vai embora, está resolvido. Aí vai todo mundo votar. E para vereador, então, se envolve a cidade inteira. Briga pai com filho, vizinho. Gostam disso. Pois bem, o que está faltando no quadro de pessoal dos poderes, esse é uma falha que eu vejo no poder legislativo. Tem coisa faltando. Você vai montar uma comissão de licitações, assim, professor, lá não tem gente, porque o advogado não pode, está impedido, o contador está impedido, a gente só tem a zeladora, mas por que só tem esse? Por que não tem mais 3, 4? Cidade pequena. Tá bom, cidade pequena, então vocês não fazem nada, significa que na cidade pequena não faz nada. Ao inverso é o executivo. O executivo, no quadro de pessoal do executivo, tem uma mania de começo de mandato como esse agora, na porta do gabinete do prefeito, primeiro vem o pessoal da educação. Prefeito, precisamos de mais professores. Prefeito, precisa de está aqui uma lista de sala de aula, todo secretário de educação chega pedindo. Aí atrás dele vem o de administração. Prefeito do céu, lá no pátio de máquinas está faltando 3 patrulheiros. Lá na capinação de rua faltando não sei quanto. E começam a bolar, e aquela ideia de que tem que abrir concurso público para preencher tudo de novo, e abrir mais cargos, e abrir mais não sei o quê, e mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ninguém senta, por regra, tem exceções que fazem isso, para dizer assim, espera um pouco, nós temos 500. Onde é que estão esses 500 fazendo o quê? Os 500 estão cumprindo a sua tarefa? No meio dos 500, nós temos 2, que têm 20 horas. A lei permite dobrar, passar para 30, passar para 40 horas. Sabiam disso? A lei, não, a dobra lá no magistério, não está nem se permitindo hoje, tem que tomar até um cuidado com aquela questão lá de ter feito o concurso para e para suprir alguma coisa você utiliza aquele professor. Mas o ideal é o quê? É eu dizer assim, quantas horas essa pessoa tem? 20. Vamos voltar com um projeto de lei para a Câmara e passar para 40, ao invés de abrir mais uma vaga para abrir um concurso para outra pessoa. Olha, estamos gastando aqui R$1 milhão com horas extras. Tem município pagando R$1 milhão de hora extra. Me diz uma coisa, fez hora extra mesmo? Cadê a comprovação de que fez? Não, é que veja bem, ele está recebendo 30 horas extras, porque... Espera um pouco, não é porque fez? Não é porque... então vamos reajustar isso de outra maneira. É até crime, não é só improbidade, é até crime de falsidade ideológica, etc., você pagar hora extra para quem não está realizando. Quantas horas extras? 32,5. Comprovou, assinou, preencheu, fez, sem problema algum pagar hora extra. Mas aquela hora extra que você não fez, se for uma, já está irregular. Não é para melhorar o salário, porque merece. Então, merece, vamos estudar. Então, é possível no quadro, num momento como este, início de mandato, antes de se falar em abrir novas vagas, antes de se falar em cortar, antes de se falar em aumentar salário, é parar e fazer uma análise no quadro. Mas tudo começa... Oi. Claro. Segundo, acho que até a própria Constituição, não pode se passar de 60 e algumas horas extras por mês. 2 horas por dia. 2 anos de 2 horas por dia. Porque dá aproximadamente isso, né? 40 horas.
Eu vou dizer o seguinte, isso aí é proforme. Agora, na reforma trabalhista também as horas extras eles estão repensando a ideia da hora extra. Claro. O que está sendo, eu não estou vendo ninguém sendo punido porque a Constituição diz que há 2 horas ele fez 3. Mas estou vendo sendo punido quando marcou 3 e ele fez 1. Então, ao contrário, é perigoso. Mas quando você expande, agora, claro, foi boa a sua contribuição, porque, olha, o que acontece? Quando o gestor verifica que nós 4 aqui estamos hora extra todo mês, fazendo hora extra todo mês, dentro de um quadro, tem que parar e dizer assim, agora eu preciso de mais uma 5ª pessoa. Não, mas tá bom assim. Tá bom não. Vocês sabiam que o excesso de horas é o primeiro item no trabalho escravo moderno, considerado hoje em dia? É a Polícia Federal, onde vai aí, estão fazendo o cara trabalhar 15 horas por dia. Já é indício de trabalho escravo nos dias de hoje. Porque essa história de 8 horas por dia e 4 horas ao sábado foi uma discussão tremenda na Constituição de 88, e até antes disso era 48 horas semanal, e a pessoa dizia assim, vocês querem deixar um bando de vagabundo no Brasil, enquanto lá no Japão trabalham mais, aqui vocês querem diminuir. Você sabia que em alguns países desenvolvidos, na maioria deles, a jornada não é mais 8, já é 6 horas? A jornada legal? Saúde pública. Pessoa que trabalha demais, não é que ela vai ter doença e sofrer sozinha, não. Ela vai custar para o posto de saúde, que vai custar para mim, daquilo que eu contribuo. Ela vai custar num acidente de trânsito, cansada. Ela vai custar na falta dela aqui, que um dia ela vai adoecer e aqui vão ter falta de serviço público. Tem uma série de consequências para a pessoa que não cuida da sua saúde no trabalho. E essa ideia do ser humano burro de carga já faz muito tempo que se acabou nos países desenvolvidos. Só que agora a reforma trabalhista, ela pretende criar algumas possibilidades mais tranquilas de você fazer. Por exemplo, parece absurdo, né? Mas eles querem diminuir o tempo de intervalo no almoço. Vocês viram isso? Para quanto vai mudar? Hoje é obrigado a 1 hora, agora vai ser obrigado meia, se for aprovado. Pô, mas e aí não vai ter saúde? Não, é que é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é minha jornada o dia todo. Vamos tentar diminuir essa jornada? É uma proposta que se tem. Vamos lá, as pessoas estão na cidade. A maioria das pessoas estão nas grandes cidades no Brasil. Na capital, aqui, grandes cidades no Paraná, tem mais da metade da população do estado do Paraná. Essa população, o funcionário da Unipública, por exemplo, aqui na hora do intervalo, eles saem, almoçam com 15 minutos. E ficam esparramados por aí, sentados nos espaços que a Unipública permite aqui ou não, estão por aí, no celular, que ninguém... é para se desligar, estão mais ligados ainda. Essa coisa de ficar 1 hora perambulando por aí para depois voltar, eu garanto que nem vocês aqui, olha, um estudo que nós fizemos, que nós retomávamos às 14 horas o curso, no período da tarde. E os alunos diziam, mas o que eu faço? 2 horas, eu não posso viajar, não posso visitar lugares aqui em Curitiba, fico aqui em volta, parado na porta, esperando dar horário para eu retornar. A gente reduziu esse espaço. Da mesma forma, as férias, que agora nós possibilitaremos 3 tipos de férias, de tempo de férias. Eu venho dizendo isso há tempos, digo, há muitos anos que eu não tiro 30 dias de férias. Por 2 razões óbvias. A primeira, eu não posso ficar 30 dias afastado das minhas atividades. Nem o empregado, nem o profissional liberal, nem o patrão. Não pode. A empresa vai sofrer com uma ausência de 1 mês. O tempo ficou muito mais longo para essa finalidade, porque as demandas são muito rápidas. Por outro lado, demora muito 1 ano para eu tirar folga. Eu preciso de mais vezes. Não adianta chegar lá daqui 1 ano, eu estou acabado, estressado, cansado, estafado, não aguento mais. Não. Olha, 3 vezes no ano, você dá aquela revigorada e volta. Eu faço isso há 20 anos, eu particularmente.
tiro férias de uma semana. Aquela escapadinha, no máximo 15 dias. Nossa, volta revigorado, mas faço isso 2, 3 vezes ao ano. Não sei o que é estresse, graças a Deus, há aproximadamente 25 anos. E tenho muitas atribuições. A população está nessa situação, então você tem que trabalhar nesse sentido. Pois bem, aqui, na apostila, vocês vão encontrar algumas considerações sobre a estrutura administrativa municipal. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um item que poucas pessoas conhecem lá no seu município, que é esse item aqui, ó. Você encontra no Google uma infinidade de possibilidades. Por coincidência, vamos puxar aqui um organograma. Organograma. Isso aqui está meio confuso, tem os nomes das secretarias diferenciados, mas enfim. Organograma é isso. Levanta a mão aqui quem conhece o organograma da sua prefeitura, da sua Câmara. Poucos. Isso aqui, pela lógica, tinha que estar no portal da transparência, para o cidadão conhecer. O cidadão saber quais são as secretarias que tem lá na prefeitura. Quais os departamentos ligados a qual secretaria. E nós, servidores, e a partir do prefeito, entender dessa organização aqui, de igual forma, lá na Câmara Municipal também, que é possível, né, num outro aspecto totalmente diferente, porque a Câmara é outro poder, outra realidade. Perdão. Sei lá de onde, mas vamos puxar aqui um organograma de uma Câmara Municipal. Mesa diretora, Procuradoria-Geral, Diretor Superintendente, Controladoria-Geral, Tesouraria, Diretoria de Finanças, Diretor de Comunicação, Atividade Legislativa, Geral de Administração, Diretoria de Pessoal, Diretoria Técnica de Recursos Humanos, Diretoria Técnica de Pesquisa, que dentro delas vai desmembrando. Organograma é eu pensar prefeito, secretários, cada um num quadrinho ou num balãozinho. Em cada secretário, como que se desmembra os departamentos? Dentro de cada departamento, porque, por exemplo, eu posso ter o departamento de tributação, que desmembra do departamento da Secretaria de Economia, Finanças ou Fazenda, por exemplo. Aí eu tenho departamento de tributação. No departamento de tributação, eu posso soltar mais setores, desmembrando dele, que não serão departamentos, porque aí eu venho com serviços, coordenações, ou até setores, eu posso dar o nome. Então, Secretaria de Fazenda, Departamento de Tributação, setor de fiscalização, setor de execução fiscal, setor de lançamentos, eu posso desmembrando, e eu vou criando o organograma na medida que cada secretaria, lá na prefeitura, exija. Aqui na Câmara, da mesma forma. Alguns desses órgãos estão ligados à mesa diretora. No caso aqui, nessa Câmara, ela apresenta a mesa diretora. Você pode puxar um balãozinho a mais ali e colocar presidência. Né? Mas você faz o desmembramento. Olha, isso aqui tudo é Câmara Municipal. Olha quanta diferença uma da outra. Por quê? Porque lá no município de Araruna, a Câmara vai imaginar, olha, eu não preciso de um diretor de finanças e uma tesouraria geral. Basta eu ter aqui um departamento de finanças. Aqui, atividades legislativas e diretoria técnica de recursos humanos, ou diretoria de pessoal e recursos humanos. Eu vou ter uma só.
Ou o recurso humanos está aqui dentro da administração, tem lugar que o que eles fazem? Diretor de administração e baixa aqui, recursos humanos, contabilidade, patrimônio e tal. O organograma é um desenho que se faz a cada local. 5.568 municípios no Brasil. 5.568 Câmara Municipal. 5.568 Prefeitura. Cada uma, Missal, Araruna, cada uma pensa o que precisa. Depende do potencial econômico do município, do número de população, do número de funcionários que você tem, você faz o desmembramento. Mas não é essa a ideia, eu só tenho 3 funcionários, então aqui não comporta abrir um departamento. Abre um concurso e abre o departamento por exemplo, de atividades legislativas, que a Câmara Municipal tem que ter alguém para cuidar disso. Nas maiores, olha só, você vai encontrar aí, todas as prefeituras de 50 mil habitantes para cima, um setor junto ao RH, junto à gestão de pessoas. Em alguns lugares até eles têm uma secretaria de recursos humanos, já viram isso? Na prefeitura tem uma secretaria com esse nome, de recursos humanos, ou só um departamento, mas ali dentro, ligado àquele setor que cuida de gestão de pessoas, nos municípios de mais de 50 mil habitantes, e em alguns menores, mais organizados, já tem um setor que cuida de avaliação de desempenho das pessoas, de plano de carreira, que conta os títulos, que discute, por exemplo, tudo bem então, esse curso aqui, é o vereador de Ivatuba, Hercílio, é o primeiro mandato, Hercílio? Quem mais é vereador aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores. Advogados, quem são? 1, 2, 3, 4, 5. RH, que lida no RH ou na gestão de pessoas diretamente. 1, 2, 3, 4, 5. Outros setores? Tem alguém aqui que lida atualmente com essa questão de plano de carreira? Plano de carreira? Você tem uma comissão já organizada para desempenho, avaliar desempenho? Você cuida na estrutura que tem lá. Está refazendo o plano agora para encontrar um meio termo aí. O magistério está funcionando em todo lugar há um bom tempo, já. Esse eu até acredito que esteja em todos os municípios, porque foi obrigação, dos anos 90, aí já vem essa exigência, o Fundef antigamente, que se transformou em Fundeb, vem um recurso para isso e a fiscalização do governo federal, dos órgãos federais, cobram isso, exigem que isso funcione. Então, todo mundo, porque aqui no Brasil, a área pública, todo tipo de controle, de melhora, de fiscalização na área pública, eu lembro da minha avó. Ela só acontece pelo amor, pela dor. Não veio pelo amor, vem pela dor. Minha avó que dizia isso. Aqui é só na marra. Nós temos controle interno aí dentro das prefeituras de Câmara, porque exigiram, senão vai desaprovar contas, vai penalizar, Patrimônio, faça um controle do patrimônio aí, implanta as comissões, inventário do patrimônio, senão nós vamos punir. Começaram a punir. Organizou. Advogados e contadores, olha, tem que ser contratado da seguinte forma, senão vamos penalizar. Penalizando. Aí a gente vai organizando. Esse do plano de carreira dos demais setores, que não é o magistério, a gente só está fazendo de contas desde 1988. Veio a reforma de 98, está indo para 20 anos, 98? Indo para 20 anos. Até agora nós não temos 10% das prefeituras e câmaras do Brasil que implantaram uma boa avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, eu estou falando aqui de estrutura, depende de gente. Você não faz isso sozinha.
Humanamente impossível. Pode ter só 500 funcionários. Você tem que estruturar primeiro, criar uma estrutura técnica, jurídica, bacana. Depois que você criou, tem que ter gente com a mão na massa. Olha na prática como é que funciona. Vocês três foram indicados pelo prefeito lá no executivo ou pelo presidente na Câmara Municipal como avaliadores para avaliação de desempenho. Vocês são a comissão de avaliadores. Vão avaliar os demais servidores. Claro, e vocês terão 2 suplentes, porque o dia que for que avaliar você, troca, muda o suplente. Então, no mínimo, mais um suplente para vir no lugar do Paulo, quando o Paulo estiver sendo avaliado. Vocês começam, em janeiro, já a estudar a vida do Jonias. O Jonias está trabalhando lá no mesmo setor que vocês, ou no mesmo órgão público. Vocês estão me observando e lançando num sistema já, dizendo assim, opa, ontem o Jonias teve uma boa iniciativa ali. Dou nota 9, vou anotar por que aqui. Porque ontem estava tudo aqui, acabou a tinta da impressora, esperando alguém chegar, o Jonias falou, não, espera um pouco, vou atrás, vou resolver e tal. Foi bem. Amanhã, o Jonias tratou mal um coleguinha dele ali, vou anotar. Você vai fazendo um histórico, porque você já sabe que você é o avaliador. Está me entendendo onde eu quero chegar? Agora, aquela ideia de, não, vou montar uma comissão para avaliar os 2 últimos anos. Ah, vai te catar, né? Como é que eu, ser humano, vou te avaliar? Como é que você foi em 2 anos atrás? Nosso cérebro não chega tanto. Então, quando você é organizado, você faz isso. Quando chega o dia de você apresentar a minha avaliação, já está registrado, está tranquilo. Nem você ficou pendendo para mim. Mas se você ficou pendendo para me ferrar, a nota tua vai destoar das deles. Esse é um motivo para eu entrar com recurso. E aí, quem sabe, substitui para o suplente, porque a tua nota destoou das demais. Mas você também não deu nota, eu vou dar 5 para esse cara, porque tem um monte de requisitos, você foi dando notas. E aí é impossível alguém ser de todo bom, assim como é impossível alguém ser de todo ruim. Então, quando a gente percebe, até o judiciário, ele só vai alterar as notas de vocês, se ele entender que alguém destoou dos demais. O judiciário, quando você disser assim, os 3 avaliamos o ano inteiro, está aqui as razões, anotadas. O Jonias deve ser demitido a bem do serviço. Aliás, não são vocês que dizem, né? Vocês só avaliam. Quando vocês avaliam, minha nota está baixa, menos do que o permitido, eu entro com recurso. Não reconsiderado o recurso, no recurso, eu tenho a nota baixa. Inicia-se um processo disciplinar, um processo administrativo disciplinar. Vai avaliar. Olha, pessoal, olha para cá, deixa eu dizer para vocês de novo os paradigmas sendo quebrados. Você não pode dizer apenas o Jonias é ruim, até logo, em todas as situações. Mas vai encontrar situação que no processo administrativo vai dizer, olha, a nota desse cara foi... Porque no processo administrativo eu vou lá buscar toda aquela avaliação, todas as razões. Esse cara é ruim, a bem do serviço público ele deve ser demitido. Quando você acerta no processo administrativo isso, numa avaliação bem embasada, e aqui demite, o judiciário não leva de volta. Por uma avaliação ruim, uma, bem robusta. O judiciário não retoma, não diz, está errado vocês. Mantenha-se a demissão. Ok. Só que antes de eu chegar aqui na demissão, eu tenho que passar por um caminho perguntando o seguinte. Qual foi o ponto pior do Jonias, o Natan? Você é um avaliador. Qual foi o ponto pior do Jonias? Relacionamento. Nessa ele tira a nota 0. Se eu pudesse dar menos de 0, eu daria menos de 0 para o Jonias. Mas ele é um profissional excelente, tem boa iniciativa, tem qualidade no trabalho, dedica-se ao trabalho, tem perfeição, tem eficiência. Aí, no processo administrativo, um exemplo grande que tem, que eu gosto de utilizar e até fornecer modelos, Prefeitura de Belo Horizonte, BH, Minas Gerais. O que é que ela faz com esse Jonias que tem problema de relacionamento? Porque a nota foi baixa, já merecia demissão. Diz assim, demissão não é a solução,
em todas as situações. Depende do quesito que ele foi mal. E aí eles me colocam num plano de recuperação. Psicólogos, pessoas entendidas, me sentam num lugar, começam a me fazer acompanhamento e dizendo para mim, cara, isso está ferrando com a tua vida. Qual é o teu problema? É tireoide. Alguém aqui já tratou de tireoide ou já fez tratamento de tireoide? Não? Procurem saber na família um desequilíbrio na tireoide, tem a hipo e a hiper. Um desequilíbrio na tireoide desequilibra o resto da pessoa no comportamento. A tireoide pode te engordar, te emagrecer, te evitar o crescimento, mas ela pode tirar o teu equilíbrio enquanto ser humano. Você fica irritadiço, briguento, desequilibrado, e aí toma o remédio, cura. E aí essa equipe vai dizer assim, qual é o teu problema? Por que você chega estressado? Já encontraram pessoas que é porque tem problema no casamento? Mas o que eu, patrão, tem a ver com o casamento do indivíduo? Eles estão encontrando soluções, traz lá, vamos fazer um acompanhamento. O problema é tratamento de saúde? Não é só tireoide, né, gente? Hormônio. Essas fases da mulher, durante a vida adulta, já é uma coisa que deve ser avaliada e considerada. Se eu não me engano, foi na Inglaterra agora. Acho que foi na Inglaterra. Uns 15 dias atrás, saiu uma novidade aí, que um desses países da Europa criaram alguma coisa lá para as empresas, que elas são obrigadas a liberar a mulher, ou nas regras trabalhistas tem uma consideração, tem, tratando disso? Pois é. Estão levantando isso, ao invés de criticar, condenar, fazer piadinhas como nós homens fazemos, né? Aquele problema daqueles períodos, eles estão agora encaixando isso na questão trabalhista, que a pessoa chega uma onça, e ela não é onça, né? O problema é o momento. E depois, na idade adulta, a terceira idade, ou no envelhecimento, vem a menopausa, que o homem também tem alguma coisa, e nós temos uma série de influências externas. Lá em BH eles estão estudando isso. Eu vou passar uma experiência que eu tive com vocês, para vocês. O rapaz faltou muito, segundas-feiras ele faltava. E não era alcoólatra. Segunda-feira faltava. E para cá, para lá, e abriu-se um processo administrativo. No meio do processo administrativo, me passaram a informação. Ele chorou e confessou que ele ia resistindo e tudo, porque a pessoa, em algumas situações, não quer reconhecer, ou envergonha-se, né? Ele estava viciado. E o problema é que, durante a semana, ele controlava o vício à noite. No final de semana, o gatilho, e ele passava se dopando mais, e na segunda não tinha condição de trabalhar. O que acontece numa situação como essa? Uma pessoa dependente, uma pessoa doente que vai para o... Estava ali, pelas ausências, apenas pela quantidade de falta, já merecia uma demissão. Mas a gente recomendou, então, para tudo, vamos encaminhar. Agora, é óbvio, né? Se não aceitou o encaminhamento, aí você pode demitir. Isso, qualquer tipo de dependência. Acontece que, naquele caso, ele veio, pediu demissão e foi embora e tal, porque ficou envergonhado e tudo mais, encerrou o processo. Mas você tem que mudar o rumo quando você descobre. Por isso que eu falo de gestão de pessoas, não podemos pensar mais só em RH, né? Tem que pensar um pouco maior. Agora, coitado dele ou dela que está no RH acompanhando toda aquela demanda, ainda vai pensar nesses tipos de assunto? Ou implantar isso? Então nós precisamos ter equipe, ter pessoas, ter gente, tem alguém pensando e implantando esses tipos de padrões e situações. Com relação à estrutura administrativa, pensem que não adianta você chegar cedo na prefeitura ou na Câmara, sentar e trabalhar feito um louco ou uma louca e achar assim, isso não tem solução. Às vezes a ideia é desmembrar aquele setor, porque hoje não dá para imaginar, folha de pagamento já é uma coisa cabeluda para se cuidar. Folha de pagamento, porque tem informação para todo lado. Além do CIAP lá do... Agora vem aí o e-social, né?
que é para facilitar a vida, mas na verdade é para facilitar depois que estiver dominando tudo e que o sistema se encontrar. Até ele se encontrar é essa confusão que se cria. Como é que você vai acompanhar a avaliação de desempenho? Como é que você vai montar um plano de capacitação do servidor? Porque, meu Deus, é óbvio que alguém bem treinado, bem capacitado, trabalha melhor, evita irregularidade, evita responsabilizações. Mas como treinar? Como capacitar? Se não tem um plano local? Teria que ter um plano local. Onde funciona para valer, tem até pós-graduação para o servidor. O governo federal paga mestrado e doutorado no exterior de 5 anos para um servidor. Sabiam disso? Governo estadual, municípios que pagam. E paga o seguinte, para o funcionário se afastar do trabalho e ir lá estudar. Só que tem critérios, né? Tem critérios de acompanhamento e critérios de vínculo aqui, de permanência de vínculo. Se bancar uma pós-graduação de especialidade aí de 1 ano e pouco para um servidor, ele precisa ficar pelo menos mais 4, 5 anos aqui, sob pena de, se sair antes voluntariamente, tem que bancar tudo ou parte daquilo que foi investido nele. Que aquilo tem que reverter pelo bem. Como é que você vai pensar isso vivendo um RH? Mas é uma falha que nós estamos cometendo, falta de ter setores para cuidar dos assuntos que são de grande demanda. Folha é de grande demanda. O controle, porque folha, não vamos falar de lançamentos, né? Nós vamos falar aqui de controle de índice com o pessoal. Quem cuida da folha deve ter um sistema, precisa ter um sistema e ler e saber fazer leituras do sistema, no sentido de indagar, olha, nós estamos gastando muito com FG. O prefeito está gastando pra caramba com FG, prefeito. Onde é que está esse pessoal da FG aí? O que eles estão fazendo? Olha, outro problema sério, FG. As irregularidades estão sobrando na FG. Antes do café, da interrupção desse painel, eu vou passar para vocês algumas características. Olha só. Para que é que serve uma FG? Por que se recebe uma FG? Um serviço além do seu. É isso, pessoal? Além do cargo. Bom, eu não quero explicar muita coisa, só quero dizer para vocês que comissionado não pode ser designado em FG, beleza? Está tudo certo? Não precisa dizer, acho que isso já é assunto pacífico, né? Hã? Não, alguns ainda insistem, mas comissionado não pode ter gratificação, função gratificada, adicional, abono, nada disso. Tem direito a férias, fora do valor que está lá na lei, 1/3 de férias, 13º. Nada mais que isso. Se a lei disser que o valor é 1.000, tem que ganhar 1.000. Só vai ganhar 13º e o abono de férias. Hora extra, nada disso tem direito. Pois bem, então nós falamos em FG, nós estamos falando em designar em FG o efetivo. Beleza? Pois bem. Acontece que nós fazemos uma confusão quando falamos em função gratificada e falamos em gratificação. Gratificação tem uma lista enorme de possibilidades de gratificação. Função gratificada, uma regra é uma só. É função gratificada, é função gratificada. Mas gratificação, pode ser gratificação de função, gratificação por tempo de serviço, gratificação por encargo especial, gratificação por tarefa, gratificação, você vai buscando na lei e ela vai encontrando os motivos para dar gratificação. A função gratificada é para realizar uma função que esteja dentro das características ditas lá pela Constituição Federal. Pois bem, e o que é que a Constituição Federal diz sobre as gratificações? Vamos recordar aqui o que é que a Constituição diz. Artigo 37.
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis ao brasileiro que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Então, gente, eu só posso passar uma função para um efetivo, uma função gratificada para um efetivo. Embora os cargos, ocupantes de cargo, por exemplo, um comissionado ou um empregado, tem também função pública, definidas na lei. Geralmente, na lei que criou o cargo, vai estar dizendo qual é a atividade, a função, a atribuição daquele cargo. Mas quando eu vou pagar uma função gratificada, é porque aquela pessoa está exercendo uma função de confiança. Aí eu enquadro aqui. Por que o prefeito tem liberdade de dizer para mim, eu vou te pagar um pouco a mais para você fazer tal tarefa, se a regra é concurso público? Não é? Olha lá. Concurso público. É a regra geral. Por que ele pode mandar eu fazer alguma coisa, me colocar numa função, às vezes até 100% do meu ganho? Por que ele tem essa liberdade? Porque aquilo que eu vá fazer seja da confiança dele. Agora, ser da confiança do cara é cuidar do almoxarifado? É dirigir o carro para ele, vou te pagar uma gratificação que você está dirigindo o carro para mim. Não. Função de confiança, aqui diz o seguinte. Leram? Apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, professor, e a função gratificada para membro da comissão de licitações? Tem algum município aqui que paga lá para a comissão de licitação? Paga. Então, volte daqui para lá com o seguinte conceito, gratificação. Não é função gratificada. Ah, mas membro da comissão é porque é de confiança do prefeito, mas não é uma função, isso é um encargo. Função é chefia, direção e assessoramento. Quando nós estamos pagando uma função gratificada para alguém, é porque está realizando uma função de confiança. Quando essa função de confiança ela está além das atribuições do meu cargo, eu faço jus, porque eu não fiz o concurso para aquilo, estou realizando aquilo. Mas eu tenho que tomar um cuidado para não confundir os institutos. Por exemplo, a comissão de avaliação de desempenho merece receber alguma coisa por isso. Porque se indispõe com as pessoas, né? Pessoa, eu estou sabendo que vocês me avaliaram mal. Se vocês me avaliaram bem, alguém disse que é porque vocês são puxa-sacos. Então, vocês vão pagar um preço por isso. Tem uma responsabilidade nisso. Merecem receber. Mas isso não é função gratificada. Isso é uma gratificação. Começa aí uma diferença interessante. Comissão de avaliação de desempenho pode receber uma gratificação. Você pode estar também na comissão de licitações, recebendo lá também, porque é uma atividade diferente. Acumula-se. A função gratificada não acumula, a FG não pode, é proibido, porque é direção, chefia, assessoramento. É como se fosse um cargo comissionado, mas não existe o cargo, é para desempenhar uma função. Essa é a diferença. Perguntas? Avaliação de desempenho. É muito. É muito. Ano a ano. Anual. Só que, veja, interessante que você defina que de 2 em 2 anos seja utilizado o critério de desempenho. Por quê? Porque você vai ter que utilizar também o critério de conhecimento. Se você repassar 2% que seja a cada ano pelo meu bom desempenho,
e mais 2% pelo meu conhecimento, você vai vir inviabilizar econômico, financeiramente, o órgão público. Porque vai ter uma escalada que, efeito cascata ao contrário, vai aumentando essa folha, vai chegar um dia que vai ficar insuportável. Então, o que é que se faz? Alterna-se, todos os anos eu tenho direito de uma melhora, até um certo limite, geralmente ele se prevê o tempo da atividade, 30 anos ou 35 anos, então eu jogo na tabelinha. Nessa tabelinha eu digo que de ano em ano, mas um ano eu vou ter a progressão, o outro vou ter a promoção. A progressão é porque eu consegui a avaliação de desempenho, e a promoção é porque a progressão e promoção, uma é em razão do desempenho, outra em razão do conhecimento adquirido, acumulado. É um joguinho que tem que se fazer para não encontrar a inviabilidade. Por outro lado, não gosto da ideia de ficar 2 anos, então, já que só daqui 2 anos que eu vou considerar, só 2 anos para avaliar, porque aí eu passei esse ano inteiro agora sem avaliar, passei o ano que vem, no final dele é que eu vou fazer essa avaliação. Óbvio que eu vou pegar os últimos tempos só na minha cabeça, eu avaliador. Não é assim? Subjetivamente, eu vou esquecer o passado, o que é bom e o que é ruim. Acaba não sendo verdadeiro. Então, é bom ter um formato e um dispositivo que o avaliador esteja avaliando essa pessoa também pelo prazo de 2 anos. Lembra a ideia que eu disse que alguns municípios adotam, que eu sou avaliador o tempo todo? Lá na frente eu só vou fazer a entrega. É tipo o SINAEM aqui do Paraná, ou CIAP, não, SINAEM no caso, quando vem a prestação de contas do ano, já estão as informações durante o ano todo, já foram repassadas bimestralmente, semestralmente, quadrimestralmente, eles vão acumulando as informações. É mais ou menos isso que tem que ocorrer lá no município. Mas vale um estudo minucioso sobre o plano de carreira, porque, primeiro, é urgente que se implante. Olha, nós temos algumas razões para correr e implantar. A primeira razão da não implantação, implementação, olha só essa informação que eu vou passar para vocês. Levanta a mão aqui quem sabe que no seu município tem um plano de carreira. Quem sabe que no seu município já tem um plano de carreira, uma lei. Quem não sabe, procure que você vai encontrar. Provavelmente tenha. Sabe o que acontece quando não se avalia? Obriga-se à progressão. Se eu estou lá, vou encontrar, está na gaveta a lei, tem 10 anos, ela está lá, ele nunca me avaliou. Eu tenho o direito de, casinha por casinha. Não, mas você não foi avaliado, problema seu, eu estava aqui. Lá no probatório não é assim? O que acontece no probatório? O probatório, você pode avaliar, e no probatório, daí não é 1 ano em ano, 2 em 2, não, 6 em 6. Porque o probatório é o seguinte, não está bem, tchau. Opa, você está aqui para a experiência. Probatório não tem que voltar, professor, mas tem que fazer um processo administrativo. Tem medo de processo administrativo? Qual é o problema em processo administrativo? Abra o processo. Municípios como Matinhos, aqui, no litoral, o prefeito já, no mandato passado, 8 anos atrás, definiu uma comissão que cuida de processo administrativo. Você sabe o que ela fez? Nos primeiros 6 meses já demitiu umas 20 pessoas. Demissão. Gente com 15 anos, 20 anos já foram demitidos. Justiça, que o quê? Processo bem montado, colocou uma comissão, ela se especializou, vieram nos cursos da Unipública, inclusive, se especializou e chegou lá, adotavam um procedimento correto. Tchau. Como demitido? Vou para a justiça. E na justiça, a justiça dizia, procedimento bem feito, você deu motivo, até logo. A bem do serviço público. O que nós estamos fazendo? Chancelando a cada ano, sem avaliar, mantendo os péssimos servidores ali, manchando o resto, porque quem presta para a população é ninguém de servidor. Aquela pesquisinha que eu falei para você fazer na sua cidade, lá da Câmara, eu sei que você não vai fazer, você não é maluco, mas se perguntar na cidade, de 1 a 10, que nota você dá para os funcionários públicos?
Também não é boa essa nota. Agora, aqueles ruins estão manchando. E pior, estão sendo promovidos automaticamente. Aquele que entrou no concurso público junto com você, 3 anos depois foi estabilizado, efetivado, estabilizado, e não foi avaliado. E às vezes é um péssimo funcionário, que eu conheço umas figuras que, como diz um amigo meu, não paga a comida que come. E está lá, se achando, se posicionando, de vez em quando trabalha na campanha de um político, o político é vitorioso, aquela pessoa fica por cima. Já viram aqueles que só nos cargos comissionados, que quando volta para o cargo de origem não vale nada, não serve para nada? Por outro lado, e os bons servidores? E quem vem num curso como esse? E vou perguntar mais ainda. Quem fez concurso aqui? Levanta a mão. Algum de vocês, quando fez um concurso público, que exigiu tal grau de escolaridade, algum de vocês fizeram um concurso público que você já tinha um título a mais do que aquele que pedia? O que, por exemplo? Uma pós-graduação? Nível médio, e o Francis Johnny tinha curso superior. É normal que exija um curso superior, você já tem uma pós. Tipo advogado, acontece muito isso. Passa num concurso, já tem uma especialização, um mestrado, alguma coisa. E daí, gente, o que faz? Vocês acham que tem algum ajuste para isso? No meu município, pelo menos, passados 3 anos, ele faz um requerimento para quem tem avanço, que tem a lei específica de avanço de casos para grau de escolaridade. Não, no nosso caso, a gente não entra no nível. A não ser que seja professor. Como é que é? Professores, pelo menos na universidade, professores têm avanços verticais já na entrada. Não, nós todos. E aqui no caso dos outros servidores nossos, avanço horizontal, cada nível corresponde a uma quantia de casas. Ó, mais ou menos. Meia boca. Eu gostei dessa lei. Ela é meia boca. Mas a maioria não tem. Nem a meia boca. Sabe por quê? Porque eu recebo o tempo todo pergunta assim, eu tinha um título, passa aqui teu plano de carreira aqui. Não prevê que você aproveite título antes da posse. Então já é meia boca esse que prevê, porque a maioria não prevê. Presta atenção nisso. Eu vi um lá que tinha mestrado, professor, acho que era professor, não, advogado, tinha mestrado. Doutor, contador, aliás, lembrei agora, contador, já tinha mestrado. Olhei, não prevê, você vai ter que autorizar na lei. Não tem o princípio da legalidade, que no município tem que estar autorizado na lei, não é assim o poder público? Se não tiver uma lei autorizando, eu não posso. O professor lá pode, por quê? Porque tem um plano de carreira deles dizendo isso. Ele apresenta no RH uma pós-graduação, um decreto, porque a lei autorizou. Mas para o restante do servidor, aproveitar um título antes da posse, não tem. Eu acho que é meia boca, por quê? Ô Johnny, me diz uma coisa. 3 anos depois, aí permite, né? E esses 3 anos, eu já não tenho título, eu já não sou dotado do conhecimento, eu já não sou um melhor profissional do que vocês pediram, caramba. Por que eu tenho que esperar 3 anos para começar a receber? Falta da lei prever. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conhecimento é uma coisa. Merecimento é outro. Não vou avaliar por merecimento e dar progressão para quem está no probatório, porque quem está no probatório tem que estar passando no teste. Eu tenho que fazer a avaliação obrigatória do probatório, sob pena de terminar e dizer, não te avaliei, então estou estabilizado. Acontece que uma coisa é a avaliação. Eu não posso voltar e dizer, você está no probatório, mas foi muito bem, você vai ter mais 5%. Não. Eu gosto da ideia de esperar 3 anos e depois, dali para frente, é carreira. Até ali, não, é admissão. Agora, e o título? O título não é carreira. O título é o conhecimento que eu já tenho. Eu adquiri o conhecimento, eu quero a contrapartida. Isso tem que estar na legislação. Certo. Outro procurador que nós tínhamos, foi assassinado lá em 2015, lembra mesmo? Conheci, esteve aqui. O lugar que está o senhor lá, já tem ali.
E eu brinquei com eu botei um apelido nele, você lembra? Saddam Hussein. Brinquei com ele, coitado, 3 dias depois. Cuidado, hein? Se eu fosse você, mudava de lugar. Nada a ver, nada a ver. Então, ele dizia que essa subida de nível tinha que ser depois do estágio probatório. Agora nós temos 2 procuradores, concursamos normalmente com 2, mas a nossa lei não diz que tem que ser depois do estágio probatório. E ele está entendendo, então, que está sendo concedido mesmo em estágio probatório. O item conhecimento, Uma titulação, uma pós, ou eu gosto disso. quem só é Eu sigo essa corrente. graduação, dependendo da Eu sigo essa corrente. Agora, leva a minha sugestão para eles. Proponham, no momento que o prefeito for lidar com algum assunto ligado a isso, proponha deixar isso claro na lei, para daí não gerar dúvida. Para não gerar discussão, né? Mas o entendimento doutrinário é o mesmo que eu tenho. compensação, no plano do magistério, essa ampliação de carga horária é a ideia do prefeito que mandou fazer o serviço que foi preso. Aham. Quando você amplia, você ganha um nível lá do magistério, como se tivesse só magistério. Não considera, pode ter, você está lá na casa já de mestrado, amplia a carga horária, vem lá para o nível inicial. Não, mas é o radicalismo, sabe aquilo? O radicalismo que às vezes a gente adota, sabe? A gente adota, não pode, não pode. A área pública não tem isso, pode, não pode. Tem uma vírgula depois dos dois. Pode, vírgula. Não pode, vírgula. Eu tenho que encontrar solução e tem solução. Claro, mas olha o que eu tenho que tomar cuidado também, na questão dos títulos. Olha isso, pessoal, que você tem que prever lá. Limitação de quantidade de título e o principal. Agora eu vou mostrar a página, do RH de Londrina, para a gente fechar esse assunto e nós irmos para o intervalo. Olha isso aqui. Vamos acessar aqui com cuidado. Poxa, aqui não está... Ah, tá. Página, é assim, ó, o caminho é esse. Portal da Prefeitura de Londrina. Você pode ir direto aqui, portal do servidor. Vai abrir o portal do servidor. Lá tem uma secretaria só de recursos humanos. Ok. Fala de uma série de assuntos que você pode aprender com eles. E você vem aqui para as promoções. Avaliação de desempenho, avaliação de estágio probatório, coisas distintas. Não confunda a nossa equipe aqui, lembra da equipe dos 3? Não confunda avaliar eu na carreira com avaliar o Jones ali no probatório. As perguntas não serão as mesmas que vocês farão no questionário, vocês não vão preencher as mesmas respostas que para ele. Ele está verificando não o desempenho dele na função, mas a capacidade dele para a função. Eu já é o desempenho. Por isso que lá eles têm dois. Se você clicar, você vai encontrar uma quantidade de decretos ali. Mas com relação às promoções, olha só essa aqui. Por conhecimento. Olha que bonito isso. Quer ver? Recebimento dos títulos. Quando você chega lá de volta com os títulos, olha o que é que eles analisam aqui. A entrega no sistema, etc, 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 etc. Inclusive o banco de títulos, porque se eles estiverem exigindo 100 horas para um avanço e você tem 110, se forem deferidos todos os seus títulos, sobrou 10 para a próxima, você não perdeu. Você fica num banco de títulos. Da mesma forma, se você apresentou 100 horas de cursos avulsos e um dos títulos foi indeferido, você não vai ter o avanço, porque você tem que completar 100 horas. Pode acontecer deles indeferirem. E por que é que eles indeferem? Vamos encontrar aqui a justificativa.
onde exatamente está os critérios. Eu creio que aqui, nesse decreto. É um que tem anexos, não vai ser este. Bom, nós retornaremos no intervalo, eu vou, enquanto isso, localizar aqui um decreto, onde ele define o quê? Olha para cá só para eu concluir. Define o seguinte: quando você fala de títulos, você diz assim, só que cada categoria só aceitaremos título de determinadas áreas. Eu sou advogado. Então, para o advogado ou procurador, lá no município, já vai estar dito para mim que eles só aceitarão títulos nas tais áreas de conhecimento. Eu chego com título de cabeleireiro lá e vou achar que tem que contar como ponto. Não, eu fiz um curso rápido aí de... Hã? Pois é. É. Um curso como este aqui, vamos perguntar o seguinte, é sobre RH, advogado, pode, está afeto à atuação. Um secretário, pode, está afeto ao secretário. O vereador, o prefeito, está afeto. Mas um curso como esse aqui, imagino que alguém, independente do nome do cargo, não atue lá na licitação. O que tem a ver, que título que vai utilizar, aliás, que título não, o que esse conhecimento vai agregar para aquela pessoa que está num setor absolutamente diverso desse. Não temporariamente, mas pessoas que estão lotadas. Então, assim, se eu voltar lá com um curso de RH e eu sou faxineiro, já vi isso acontecer também. Não significa que não vá aceitar, significa que, a princípio, não é afeto à minha área. Ponto. Porém, alguém me nomeou na comissão de avaliação de desempenho. Eu posso participar? Posso. Eu posso ser um faxineiro, porque, de repente, são aqueles que atuam juntos. Os avaliadores não são exatamente os chefes só. Tem que ter pessoas que atuam em conjunto. Mas faxineiro, ele não tem conhecimento técnico. Eu já vi esse debate no Judiciário e até no Tribunal de Contas, onde avalia a pessoa em si. Lá de Nova Londrina, se eu não me engano, a servidora foi nomeada como controladora interna, e era a zeladora da Câmara. Foi nomeado controladora interna. Todo mundo estranhou, denunciaram ao Tribunal de Contas. O tribunal, num procedimento normal, encaminhou e pediu para trazer a defesa. No final, eu tenho ali a decisão. O tribunal disse, não tem nada errado. Não tem nada errado. Porque o cargo dela é de auxiliar de serviços gerais. Mas ela tem informação. Disso. Ela já atuou nisso dentro da Câmara. Ela demonstrou conhecimento suficiente. Então, nesse caso, nós vamos aprovar, porque neste caso específico, a pessoa provou que tinha o que mais necessita, que é o conhecimento para desenvolver essa função. Embora crie estranheza quando você faz a nomeação num cargo. Então, normalmente não vão aceitar o título. Normalmente não aceita. Aí você vai com recurso. Diz, não, mas olha, eu sou faxineiro, mas fui nesse curso porque, olha, me nomearam para tal, designaram, ou eu realizo isso, eu estou lá nesse setor há 10 anos. Aí é uma análise individual que pode até vir no recurso. Mas você tem que dizer logo que tem um limite de títulos também na questão de acúmulo de melhoria no bolso, porque a servidora, a aluna, disse para mim, professor, como é que a gente faz para limitar?
que nós temos um advogado lá que já tem 7 pós-graduações, e cada pós-graduação dá 30% a mais. Primeiro, cuidado com o percentual. Cuidado com o percentual. O judiciário está dizendo por aí, cara, como é que você dá 30% para uma especialização lato sensu? Você vai chegar a quanto, então, num doutorado? Quantas você vai aceitar? Que bom, né? Especialista em gestão de pessoas nos municípios. É o nome da nossa pós aí, da Unipública. Especialista, lato sensu. Mas daqui a pouco vem mais 10 pós-graduações, contratos de gestão, excelência na área pública, não sei o quê. E, de repente, até tudo tem a ver com a área. Mas aí chega, né? Você tem que botar um basta nisso, senão daqui a pouco o salário do indivíduo passa do salário do prefeito. E por que trouxe? E outra coisa que talvez lá tenha acontecido, não sei, em determinado município, como Toledo, Toledo barrou e disse, cursos EAD, nós temos que receber toda a informação e analisar primeiro numa comissão se aceitamos o título. Porque uma coisa é um EAD desse da Unipública, que o aluno que está nos acompanhando agora, ele pode interagir, enviar as perguntas dele para cá, o professor vai responder agora ou posteriormente, e esse aluno que está à distância, ele vai entrar no sistema depois, só emite o certificado para ele se ele fizer uma provinha. Vocês estão aqui presentes, não serão submetidos à prova, porque tem um controle biométrico de presença, fotografia e câmera em cima de vocês. Transparência na verba pública. Mas e o aluno à distância? E se ele ligou o computador lá e saiu de lá? A gente vai saber que se está ligado o computador dele, mas e se ele não está na frente assistindo? Ele vai ser submetido a uma provazinha. Mas não adianta chegar com um certificado lá, eu fiz um curso de 18 horas aqui. Fez mesmo? Será? Assistiu? Ou ligou e foi para a festa? E deixou o computador girando, ou o celular girando, ou nem fez isso. Né? Então precisa ter controle. É muito interessante a gente começar a valorizar isso tudo, mas medir, fazer medida disso. Dizer, quanto é que vale? Ah, e uma diferença básica é, pagou do bolso? Ou foi o poder público que pagou? Porque uma coisa é você voltar lá com esse certificado que o poder público bancou. R$ 2.000, mais ou menos, para um deslocamento aqui, com diária, com o curso, alimentação, transporte. Outra coisa é você chegar lá com um certificado verídico e dizer, fui eu que fiz o curso. Lá na hora de avaliar os títulos, o conhecimento, Londrina, se você procurar ali, você vai encontrar. Se foi eu que banquei, ele vale um pouquinho a mais na pontuação. Se é o próprio poder público que bancou, vale um pouquinho a menos. Eu me esforcei, então eu mereço ser avaliado. Mas, quando eu não banquei, o poder público bancou, não é justo que ele tenha a mesma contrapartida para você. É uma análise que se faz. Interromperemos aí. Tem um aluno? Isso, tem uma pergunta do internauta aqui. Vamos lá. Então, rapidamente, voltando um pouco na matéria, sobre acumular função gratificada com gratificação de comissão de licitação. Isso pode? FG não se acumula com mais nada. Então, quem tem função gratificada não recebe hora extra, porque a FG ela é tida como tempo integral. Não posso ter complementação de hora extra. Inacumulável, não se acumula, porque já que ela é tempo integral, não sobrou tempo para outra coisa. Tipo cargo comissionado. Gratificação, que seja só gratificação por encargo, aquelas para comissão de patrimônio, comissão de avaliação de desempenho, comissão de sindicâncias, comissão de licitações, aquela pode acumular, desde que a outra atividade seja diferente e que a lei tenha previsto isso. Não há problema, porque ela não é tempo integral. Ela é por um encargo que você está realizando algo e não é função integral, então pode se acumular. Agora, juntou FG com FG, não. FG com G, com gratificação, não. Gratificação com gratificação, sim. Gratificação com FG, não. Ok? Intervalo para o nosso café. Nós retornamos. Mais uma? A dobra é permitida para qualquer função ou só para magistério? Tem
decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná respondendo um determinado município, que me foge a memória agora qual foi, mas esclarece e recomendo tomar cuidado com esse procedimento da dobra. A dobra é dobrar a jornada de um professor porque você tem necessidade, faltou professores, então, primeiro, a dobra para professores, ela tem que estar prevista em lei, não pode ser uma permanência, tem que ser uma substituição temporária, e mesmo assim, não pode ser definitiva, ok? Agora, ampliação de jornada, aí é outra coisa, nós montamos um projeto de lei no Executivo ou no Legislativo. Se é no Poder Legislativo, inicia com o projeto de lei do Legislativo. Se é no Executivo, inicia um projeto de lei no Executivo. Projeto de lei, porque eu vou mexer na remuneração. E nesse projeto de lei, então eu digo que o cargo tal terá alterado a sua jornada de 20 horas para 25, 30, 35 ou 40, e que a remuneração também proporcionalmente será o valor X. Está tudo resolvido, por lei. Enquanto que aquela dobra utilizada nos servidores já tem uma lei que autoriza, não é preciso de uma nova lei lá para o magistério. Mas não é permitido vincular permanentemente. É temporário para resolver situação transitória.